E a palavra aqui subsistindo vem do grego hiparken, e descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalienável. Ou seja, essa descrição de Jesus pelo apóstolo Paulo fala de características inatas, imutáveis, inalteráveis. Jesus é Deus em sua forma essencial, isso é imutável, isso é inalterável. Ele subsistiu em forma de Deus. Só que Paulo ainda diz que ele subsistia em forma de. E há duas palavras gregas aqui para em forma. A primeira é morfe, a segunda é chema. Ambas podem ser traduzidas como forma, mas elas têm significados diferentes. Então morfe, que é a palavra que Paulo usa, é uma forma essencial de algo que jamais se altera. E chema é a forma exterior que muda de tempo em tempo ou de circunstância em circunstância. O que o apóstolo estava falando, qual que é então a revelação do nosso Senhor para nós, e como essa revelação nos ajuda agora aqui. Paulo estava dizendo que a aparência exterior de Jesus mudou de circunstância em circunstância, de tempo em tempo, mas ele sempre foi Deus, ele sempre será Deus por natureza. A natureza de Jesus é divina, e o atributo divino que manifesta essa divindade é a sua eternidade. Então por que Jesus é Deus? Porque Ele era e Ele sempre será. Toda a eternidade, todos os anjos, todos os seres celestiais entendem que Ele era, que Ele é, Ele sempre será. A sua divindade está no fato dele não ter começo nem fim. Ele é eterno. Jesus sempre foi Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 14:11. Esse vai ser o coro dos santos, dos anjos, arcanjos, querubins e serafins no dia do Senhor. Aquele que era, que é, aquele que era, que é e que sempre será. Ele sempre foi Deus. Declare isso como o corpo de Cristo em voz alta, para que os céus entendam que a igreja reconhece a divindade de Cristo, que a igreja sabe quem é o seu Deus, sabe quem é o seu Senhor. Declare em voz alta para romper os céus nessa casa. Declare em voz alta: Jesus sempre foi Deus. Ele é, Ele era e Ele sempre será. E se você crê, aplauda o Senhor de todo o teu coração. Jesus sempre foi Deus. Dos 4 evangelhos, 3 contam a história de Jesus a partir do seu nascimento como homem: Mateus, Marcos e Lucas. Mas o evangelho de João apresenta Jesus como Deus. O evangelho de João fala de um Jesus cósmico, antes da encarnação. Mateus, Marcos e Lucas falam de Jesus já encarnado, mas João fala de Jesus antes da sua encarnação, aquele que era. João começa dizendo, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é o próprio Cristo, é a palavra, é o próprio Jesus. Então lá no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. O que eu quero dizer é que Ele sempre possuiu toda a glória, todo o louvor no céu. Com o Pai, com o Espírito Santo, Ele sempre reinou sobre todo o universo. E há aqui uma verdade exposta tremenda nesse verso 6, porque Paulo está dizendo que Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E a palavra original aqui para usurpação é arpagmos. Essa é a única vez que essa palavra aqui aparece na Bíblia toda, porque ela provém de um verbo que significa aferrar-se. E o que é aferrar-se? Aferrar é próprio do herege, é próprio daquele que se desconecta com Deus. Aferrar é se apegar a uma opinião particular e desprezar o ensinamento bíblico ou a opinião do próprio Deus. O que nós vemos então? Que Jesus, apesar de toda essa glória, Ele não se agarrou
aos privilégios da sua igualdade com Deus, mas antes ele abriu mão desses privilégios em favor dos homens, por amor aos homens. O nosso Senhor pré-encarnado, ao invés de imaginar que a igualdade com Deus significa obter, ele, ao contrário, ele deu, ele se esvaziou. Então, quanto mais ele tinha, mais ele teve, mais ele deu, mais ele se esvaziou. Ele não usou a sua desculpa de ser como Deus para a sua autopromoção, para a sua autoafirmação. Ao contrário, Jesus nunca pensou nele mesmo, ele pensou nos outros. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua majestade, ele desceu das alturas, ele usou todos os seus privilégios para abençoar os outros. E se você um dia precisar medir alguém, se você um dia precisar medir um líder, não dê a esse líder responsabilidades, mas dê a esse líder privilégios. Porque muitas pessoas são capazes de cumprir responsabilidades, mas só um líder verdadeiro sabe usar privilégios para ajudar os outros. Um homem inferior, ele se serve dos privilégios para a sua autopromoção, mas um homem como Cristo, ele usa tudo que tem, ele usa todos os privilégios em favor do próximo. E Jesus usou os seus privilégios para o bem dos outros. Ele andou por toda a parte, fazendo bem aos próximos, curando as pessoas, amando as pessoas, servindo as pessoas. Eu quero rapidamente criar um contraste entre a atitude de Cristo, a atitude de Lúcifer e a atitude de Adão. Lúcifer, todos sabem, foi o mais elevado ser angelical. Ele assistia junto ao trono de Deus, só que ele desejou ser igual a Deus, ele desejou se sentar no trono de Deus. Lúcifer declarou: eu farei. Mas Jesus disse: faça-se a sua vontade. Então perceba a diferença. Enquanto Lúcifer queria fazer a sua própria vontade, Jesus, que tinha condição de impor a sua vontade, ele se sujeitou à vontade do Pai. Não se faça a minha vontade, mas a dele. Lúcifer não se contentou em ser uma criatura, ele queria ser o Criador. Em contrapartida, Jesus era o Criador e voluntariamente ele se fez homem. Adão tinha tudo, Adão era o rei da criação, mas Satanás lhe disse a Adão: sereis como rei, sereis como Deus. E aí Adão não se contentou em ser homem, ele acreditou que poderia viver sem Deus, sendo ele o seu próprio Deus, que é o mesmo erro que a humanidade continua cometendo. Ele quer ser independente de Deus, acreditando que pode ser o seu próprio Deus. Adão pensou só nele, mas Jesus pensou nos outros. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Diga em voz alta: Jesus se esvaziou. Ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele se fez carne, ele se fez homem. Esse verbo grego, se esvaziou, literalmente significa tirar algo de um recipiente até que ele fique totalmente vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Então, quando eu estou dizendo aqui que Jesus se esvaziou, ele se despojou até que não ficasse nada, e é exatamente assim que Deus espera nos encontrar. Deus só pode usar vasos vazios, e o começo da minha caminhada cristã, o começo da minha experiência com Deus, está na manjedoura. Eu tenho que ter humildade suficiente para me esvaziar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores abandonou a sua glória para nascer numa estrebaria, numa pequena manjedoura no meio de animais. Não era um lugar para um rei nascer, não era um lugar que aos olhos humanos um rei deveria estar, mas ele se despoja de toda a sua glória e esplendor para ter um começo em humildade. Essa é o maior ensinamento sobre humilhação e humildade que nós poderíamos ter. E da mesma forma que ele se esvaziou, Deus espera que na manjedoura, nessa primeira etapa, nós nos esvaziemos exatamente dessa forma, até que não reste nada de mim mesmo, até que não sobre nada de mim mesmo. Agora, do que Cristo se esvaziou?
não foi da existência na forma de Deus, porque isso seria impossível, ele continuou sendo o Filho de Deus, mas ele renunciou ao seu ambiente de glória, ele renunciou, na verdade, à glória e às prerrogativas da divindade, ele pôs de lado a sua majestade, ele pôs de lado a sua glória, mas ele permaneceu Deus. Só que na manjedoura ele renuncia, e o que ele renuncia? Ele renuncia ao exercício livre da sua autoridade, porque ele voluntariamente se sujeita ao Pai. Eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você só passa aprovado pela experiência da manjedoura quando você chega ao ponto de estar vazio e declarar: eu não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Eu não estou nessa terra para fazer a minha própria vontade, eu não estou nessa terra para correr atrás dos meus sonhos, mas eu estou nessa terra para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou nessa terra para cumprir os sonhos daquele que me chamou. Essa carta aqui, amados, foi escrita a pessoas que precisam aprender a doar, a ceder, a tornar-se humildes, mas que declaram: ninguém pode exigir isso de mim, isso está muito além daquilo que eu estou disposto a entregar. Aí Jesus vem como exemplo, ele mesmo abre mão de tudo, se esvazia, vem ao mundo numa estrebaria, numa manjedoura, para te deixar o exemplo, e para que você comece o seu processo, para que você desenvolva a sua fé, para que você desenvolva a sua salvação. Diga em voz alta: tudo começa na manjedoura. Só que daí Jesus se torna a semelhança de homens, se esvaziou a si mesmo, verso 7, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Como Jesus, homem, ele se deixou limitar por tempo, espaço, e se deixou limitar a um corpo físico. Diga em voz alta: Jesus chorou, Jesus suou, Jesus sangrou. Então ele veio limitado a tempo, espaço e a um corpo humano. Ele veio em conformidade com a experiência humana. Ele não apenas assumiu um estado e um aspecto físico, mas também ele foi um homem no sentido de suportar todas as coisas que nós suportamos: as tentações, as provações, o sofrimento, o desapontamento. Então tudo que diz respeito à experiência humana, Jesus também vivenciou, e é por isso que só Ele pode dizer: tem de bom ânimo, vocês terão aflições, mas eu estive nesse lugar, eu fui provado, eu fui tentado, eu fui assolado, eu fui perseguido, mas eu venci o mundo. Então essa mesma vitória está à sua disposição. Da mesma forma que eu venci, você vence também. Só que agora em forma de Deus, aquele que era em forma de Deus e era igual a Deus desde toda a eternidade, tomou a forma de um homem, e em particular, no momento da história, e em especial, não por acaso, a forma de um carpinteiro. Diga em voz alta: segundo estágio, a carpintaria. Não sem sentido, Jesus vem como um carpinteiro. Ele tomou a forma de um servo, verso 7, ele não veio ao mundo para ser servido, mas servir, como nos ensina Marcos 10:45, ele não pensou nos próximos de forma abstrata, ele assumiu a forma de servo, ele serviu. A palavra forma aqui é novamente essa forma absoluta e inalterável, o que significa que Jesus não fingiu ser servo. Ele não foi um ator no desempenho de um papel, ele de fato foi um servo. Então você sabe quando você é de verdade, você sabe quando você está interpretando um papel. Você sabe quando aquilo é autêntico, e você sabe quando aquilo é uma máscara. Você sabe quando aquilo nasceu no teu coração e muda a sua vida de dentro para fora, e você sabe que aquilo pode ser uma maquiagem usada para aparentar algo aos homens. Amém? O homem tem a capacidade de atuar. Esses dias, na verdade antes de ontem, estou em casa, escuto uns gritos,
Pastora Denise gritando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Falei: Senhor Jesus, o que será que aconteceu? Daqui a pouco vem ela, o Rininha, a Raquel com o Renan no colo, gritando: Rina, Rina, lágrimas nos olhos. Rina, Rina, você não vai acreditar, você não acredita. Eu falei: o que, Denise? Pelo amor de Deus, me ajuda. O que está acontecendo? O que ela coloca nas minhas mãos, igreja? Um teste de gravidez. Ela falou: o que é isso aqui, Rina? Quando eu olhei para o teste de gravidez, mulherada, como é que é o teste de gravidez? Quando tem um risquinho é o quê? Quando tem um risquinho é o quê? E quando tem dois risquinhos? E adivinha quantos risquinhos tinha no teste de gravidez? Eu falei: Denise, minhas pernas ficaram bamba. Comecei a gargalhar. Denise, como assim? Ela gritou: Rina, eu estou grávida. Só que aí, a Raquel está do lado e começa a dar uma risadinha. A gente olha na mão dela, ela está com uma canetinha rosa assim, ó. Ela foi lá no teste e fez o risquinho. E elas me enganaram desse jeito. Então diga para o seu vizinho: o ser humano sabe interpretar.